Existe algo curioso sobre a luz. Ela está em todos os lugares. No teto da sua casa, na tela que você está olhando agora, nas ruas, nos prédios, nos hospitais, nas cidades que nunca dormem. Mas poucos percebem uma verdade silenciosa. Por trás de cada ponto de luz, existe um processo invisível, gigantesco, preciso e quase inacreditável. Olá, eu me chamo Wellington Cruz e você está no canal Arquivo das Curiosidades. Aqui, cada detalhe do mundo esconde uma história surpreendente. Se você ama aprender algo novo todos os dias, deixe seu like e inscreva-se no Arquivo das Curiosidades, porque sempre existe algo surpreendente escondido bem diante dos seus olhos. Todos os anos, bilhões de lâmpadas LED são fabricadas dentro de fábricas automatizadas espalhadas pelo planeta. Bilhões. Pequenos objetos que cabem na palma da mão, mas que são capazes de iluminar o mundo inteiro. E existe um detalhe ainda mais impressionante. As lâmpadas LED são hoje as mais econômicas já criadas. Elas economizam até 80% mais energia do que as antigas lâmpadas incandescentes e cerca de 30% mais do que as fluorescentes. Isso significa menos energia consumida, menos calor desperdiçado, mais eficiência, mais controle, mais luz com menos esforço. Mas essa eficiência não acontece por acaso. Ela nasce dentro de ambientes onde até mesmo o ar é controlado. Salas limpas, ambientes selados, onde partículas invisíveis podem destruir todo o processo. Porque o coração de uma lâmpada LED nasce em escala microscópica. Tudo começa com materiais que à primeira vista parecem comuns. Galho, safira, elementos sólidos e aparentemente sem vida. Mas quando entram em câmaras especiais, algo extraordinário acontece. Dentro dessas câmaras, temperaturas extremas e pressões controladas permitem o crescimento de cristais artificiais. Camada por camada, átomo por átomo. Um material chamado nitreto de galho começa a se formar sobre um substrato de safira. Lentamente, silenciosamente, criando um disco perfeito conhecido como wafer. Esse wafer contém o potencial para milhares de chips LED, milhares de futuras fontes de luz. Mas ainda não são lâmpadas, ainda não brilham, ainda não existem, de verdade. Então, entram as máquinas mais precisas já criadas, equipamentos de fotolitografia, máquinas que usam luz ultravioleta para desenhar circuitos microscópicos, criando padrões invisíveis ao olho humano. Cada detalhe é esculpido com precisão absoluta, não há espaço para erro, porque estamos trabalhando em escala atômica. Depois disso, lasers entram em ação, cortando o wafer em milhares de pequenos fragmentos. Cada fragmento é um chip LED individual, pequeno, delicado, mas incrivelmente poderoso. É aqui que nasce a eletroluminescência, o fenômeno físico que permite que a eletricidade seja transformada diretamente em luz, sem chama, sem calor excessivo, sem desperdício, apenas energia pura sendo convertida em iluminação. Mas ainda existe um problema. Esses chips produzem luz azul, e o mundo precisa de luz branca. Então uma camada especial é adicionada, um revestimento chamado fósforo. Esse material altera o espectro da luz, transformando o azul intenso em luz branca, luz quente ou luz fria, dependendo da composição. Agora, finalmente, o chip está pronto. Mas ele ainda é pequeno demais para ser usado sozinho. Então começa a próxima fase, a montagem. Esteiras começam a se mover, braços robóticos entram em ação. Máquinas conhecidas como pick and place trabalham com velocidade impossível de acompanhar. Elas pegam cada chip LED e posicionam sobre placas de circuito impresso, conhecidas como PCB. Cada movimento é perfeito, preciso, repetitivo, hipnótico. Milhares de vezes por minuto, sem erro, sem pausa. Essas placas são o sistema nervoso da lâmpada. Elas conectam o chip ao resto da estrutura. Mas existe um inimigo silencioso, o calor. Mesmo sendo extremamente eficientes, os LEDs ainda geram calor.
E se esse calor não for controlado, o sistema falha. Por isso, dissipadores de alumínio são instalados, estruturas metálicas que absorvem e distribuem o calor, protegendo o chip, prolongando sua vida útil, garantindo anos ou até décadas de funcionamento. Depois disso, outro componente é instalado, o driver, o cérebro eletrônico da lâmpada. Porque a energia que vem da sua casa é corrente alternada, mas o LED funciona com corrente contínua. O driver converte essa energia, controla a voltagem, protege o sistema, mantém tudo estável. Sem ele, nada funcionaria. Agora a estrutura está quase completa, mas ainda falta algo importante, o difusor, uma camada externa de plástico ou vidro. Sua função é simples, mas essencial. Espalhar a luz uniformemente, eliminar pontos intensos, criar uma iluminação suave e confortável. Então a base metálica é instalada. A parte que conecta a lâmpada ao mundo externo. E naquele momento, uma nova lâmpada nasce. Completa, funcional, pronta para iluminar. Mas antes de sair da fábrica, ela precisa enfrentar um teste final. O teste de envelhecimento, conhecido como aging. Centenas, milhares de lâmpadas são ligadas simultaneamente. Elas permanecem acesas por horas, ou dias, sem parar. Esse processo revela falhas invisíveis, componentes defeituosos, fraquezas estruturais. Qualquer problema é identificado e eliminado. Depois disso, sensores analisam cada detalhe: brilho, cor, temperatura, uniformidade. Tudo precisa ser perfeito, porque bilhões de pessoas dependem disso. E então, você percebe algo ainda maior: a escala global. Os dois maiores países fabricantes de lâmpadas LED do mundo são a China e a Índia. A China lidera com uma vantagem gigantesca, produzindo a maior parte da iluminação LED do planeta. Fábricas colossais operam sem descanso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Índia vem logo atrás, expandindo rapidamente sua produção, abastecendo mercados globais. Juntos, esses países produzem bilhões de unidades todos os anos, bilhões de pequenas fontes de luz, espalhadas por todos os continentes. E tudo isso acontece silenciosamente, enquanto você vive sua vida, enquanto você dorme, enquanto você simplesmente aperta um interruptor, sem pensar no que acontece por trás. Porque naquele instante, em menos de um segundo, anos de engenharia entram em ação. Cristais cultivados, circuitos criados, máquinas operando com precisão absoluta. Tudo para criar algo simples: luz. O que antes exigia fogo, agora exige apenas eletricidade e engenharia. O que antes desperdiçava energia, agora é quase perfeito. Uma lâmpada LED pode durar até 25 vezes mais que uma lâmpada incandescente, consumindo apenas uma fração da energia. É o resultado de décadas de inovação, milhões de horas de pesquisa e fábricas que nunca dormem. Da próxima vez que você acender uma luz, lembre-se, ela nasceu em silêncio, dentro de uma fábrica selada, criada por máquinas que operam além da percepção humana, transformando materiais brutos em um dos maiores símbolos da civilização moderna. Porque no fim, a luz que você vê é apenas o resultado final de um processo invisível. Um processo industrial gigantesco, preciso, silencioso e absolutamente extraordinário. Os processos ocultos, as máquinas invisíveis e as histórias escondidas nas coisas mais comuns. Porque até a menor fonte de luz tem uma origem muito mais sombria do que você imagina. Se você ama aprender algo novo todos os dias, deixe seu like e inscreva-se no Arquivo das Curiosidades, porque sempre existe algo surpreendente escondido bem diante dos seus olhos.